pessoas! Hoje eu vou ensinar para vocês tacos mexicanos. Mas eu vou fazer uma adaptação da massinha de taco shell que você vai poder fazer em casa. Vamos lá? 1,5 xícaras de chá de água, 10 colheres de sopa de farinha de milho fina, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de chá de sal. Vou começar a preparar a massa do taco shell. Vou adicionar aqui a água. Se você quiser, você pode adicionar o caldo de galinha ou de carne. Vou adicionar o sal, o azeite, mas pode ser óleo também ou manteiga. E vou deixar essa água levantar fervura para terminar o preparo. Com a água fervendo, eu vou adicionar a farinha de milho. Eu estou usando aquela farinha que é flocada, mas eu bati ela no liquidificador para ficar fininha. E a farinha de trigo, que vai deixar a massa um pouco mais maleável. Eu quero cozinhar agora essa farinha, essa massa, até o ponto dela virar uma massa mesmo, para que eu consiga modelar. E vou misturar. A massa já começou a desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto que eu quero e eu vou trabalhar agora ela lá na mesa. Depois da massa esfriar um pouquinho, agora eu vou dar uma sovadinha. A massa não pode grudar na mão, então para isso eu vou adicionar um pouquinho mais de farinha de milho. A quantidade de farinha não é certa, porque vai depender muito da umidade da farinha, da umidade do tempo, então isso é bem variável. O certo é você ir pondo até achar o ponto. A massa já desgrudou da mão, então agora eu vou dar uma limpada para a gente continuar. Vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha de milho. Vou pegar um pouquinho da massa. Vou fazer uma bolinha. E vou abrir, mas eu vou abrir assim sem pressionar muito a massa, para ela não grudar. Agora com a tigelinha, eu vou fazer aqui um círculo. Usa o que você tiver em casa. Eu vou fazer isso com a massa até terminar. Depois de abrir todas as massas, eu vou colocar aqui numa frigideira um pouquinho de azeite e vou dar uma pré-fritada. Porque se eu colocar ela assim, para fazer aquele formato do taco shell, ela vai quebrar. Então eu preciso fazer essa pré-fritada antes. Vou dar uma viradinha. Ó, já deu uma douradinha, pode ver que já mudou de cor. E agora eu vou deixar fazer o mesmo na outra parte, para depois a gente terminar. Importante você fazer isso aos poucos, porque a gente precisa da massa ainda quente para poder modelar. Agora o truque para poder fazer o formato do taco shell. Vou pegar aqui um pedaço de papel alumínio e vou dar uma enrolada. Com ele vazio mesmo. Vendo? Fiz um pacotinho. Ele vai ficar com o ar dentro e assim eu vou conseguir modelar os tacos. Eu aconselho você fazer isso antes de fritar os seus tacos, porque assim você vai ter eles quentinhos para poder modelar aqui. Por isso que eu só fiz 2, que eu preciso dele molinho ainda, ó, para eu poder fazer um pouco o formato. E eu vou levar ele ao forno pré-aquecido a 180 graus. Oi, eu sou a tia do Google e tô falando por ela porque ela viajou e errou as informações. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por entre 20 a 30 minutos dependendo do seu forno. E aí ele vai formar, conforme tá assando, o formato do taco sozinho. Então fica de olho, porque também você não pode deixar ele queimar. Enquanto os tacos estão assando, eu vou preparar o recheio. Eu vou adicionar o bacon picado. Vou fritar ele só até ele começar a soltar gordura. Já começou a liberar gordura, agora eu vou colocar a carne moída. Da carne moída é bom você ficar mexendo para separar os gruminhos, porque senão na hora de fritar fica tudo junto. Essa daqui é só uma sugestão de recheio, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, se for vegetariano, pode fazer de carne de soja, que também fica muito bom. Agora que a carne já deu uma fritadinha bem de leve, eu vou adicionar os temperos. Vou adicionar aqui o alho picado. Eu tô usando a pimenta chipotle, mas é opcional, é a que eu tinha aqui em casa. Vou adicionar um pouquinho de páprica picante. Pimenta do reino e o sal.
Misturar bem e deixar agora essa carne fritar bem. Eu quero ela bem douradinha. A carne já tá bem sequinha, agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Eu vou juntar aqui o tomate sem semente, o milho, o pimentão e vou dar uma misturada. Vou juntar aqui uma colher de sopa de extrato de tomate e vou adicionar um pouquinho de água. Não tem uma quantidade certa, você vai adicionando conforme o recheio for pedindo. Eu vou deixar agora cozinhar mais um pouco para derreter esse tomate e ficar um pouquinho molhadinho, mas não muito. O recheio já tá bem sequinho, você pode ver que quando eu faço assim, ó, não tem muita água. Então é importante fazer isso porque senão na hora de comer desmonta tudo e vai te melecar inteiro. Eu vou adicionar um pouquinho de salsinha e cebolinha, misturar um pouquinho, vou deixar esfriar para depois a gente montar. Agora que o taco Shell já tá pronto, é só rechear. Vou adicionar aqui um pouquinho da carne, toma cuidado para não quebrar o taco. Vou adicionar aqui um pouquinho de requeijão de cheddar, diluído com um pouquinho de leite. E o alface. Aí é só aproveitar. Como vocês sabem, eu não como carne bovina, por isso o meu tem recheio de frango louco. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês pegarem a receita. Mas o namorado comeu de carne e aprovou. E eu vou ensinar também um recheio ótimo de carne que vai ficar tudo... Oi pessoas, hoje eu vou ensinar pra vocês taco. Bem suculento. Bem suculento? Suculento é uma palavra boa? Que pergunta difícil de responder, muito geral.